Oi, gente, tudo certo? Bom, vamos finalizar a nossa revisão. Pessoal, peguem os slides de norma processual penal, tá? Já antecipo uma coisa. A prova não vai ser, por exemplo, na questão de norma processual penal, e as outras também, de uma mera leitura dos slides, né? Evidente. Da mesma forma que você não vai achar a resposta direta em algum livro, alguma página da internet. Então, a prova em si, ela vai envolver o raciocínio de vocês, mais ou menos naquela linha do que eu passei como revisão. Óbvio que bem diferente do que as questões estipuladas naquele questionário de revisão. Mas o que eu quero pedir para vocês? Quando forem estudar todos os slides, em especial norma processual penal, deem uma atenção com as temáticas recentes a respeito disso, né? Então, quando a gente for trabalhar ali norma processual penal no tempo, vejam o que de novo está saindo aí para que se aplique a matéria de norma processual penal no tempo, por exemplo, né? A norma processual penal no espaço, ela evidentemente ela é um pouco mais fácil de ser interpretada, mas um exemplo de sua aplicabilidade, né, é a questão do exemplo que eu dei no próprio vídeo do Ronaldinho Gaúcho, né, é um típico exemplo de norma processual no espaço, porque qual que é a regra? A norma processual penal se aplica em todo o território nacional, né, então não vai se aplicar uma norma processual penal brasileira em outro local, exceto em casos em que nós tenhamos tratados, convenções e algumas regras de direito internacional, né? Então, algumas ressalvas a gente precisa ser feito. Isso tudo está escrito, as ressalvas, né? Estão no artigo 1º. Então, no inciso 1, vai estar com a norma processual penal se aplica em todo o território nacional e apenas no território nacional, com a ressalva dos tratados, convenções, né? Prerrogativa constitucional, as prerrogativas constitucionais, inciso 2º, né? Então, essas ressalvas, obviamente, estão todas na lei. A questão da competência da justiça militar, o inciso 4º, que fala a respeito do Tribunal Especial, já não incide mais, porque aqui a Constituição proíbe qualquer espécie de tribunal de exceção. A questão dos crimes de imprensa, a gente precisa fazer a ressalva que grande parte da lei de imprensa foi revogada, né? Então, o que a gente precisa focar aqui na lei processual penal no espaço? Tentar aplicá-la, né? Assim como a lei processual no tempo, aqui a gente precisa aplicá-la, tentar entender o que ela é, porque o conceito dela é muito fácil. A lei processual penal brasileira se aplica em todo o território nacional, com aquelas ressalvas previstas no artigo 1º, né? Então, a gente precisa entender como e onde a gente vai aplicar a legislação penal brasileira. Tá? A questão da lei processual penal no tempo, essa aqui um pouquinho mais complicada, mas, basicamente, a premissa do artigo 2º, né, tempus regit actum. A gente aplica a norma processual brasileira ao tempo que ela é regida, que ela é regulada, né? Então, entrou em vigor a lei, pronto, se aplica. Tá? Essa seria a regra. Então, temos dois efeitos. Os atos processuais praticados na vigência da lei anterior são considerados válidos, digamos assim. E as normas processual da lei nova aplicam-se imediatamente, respeitando o ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada. Tá? Então, a gente respeita tudo que já aconteceu no passado e se aplica imediatamente ao caso presente, né? Então, aqui é interessante dar uma atenção especial com as leis que entram em vigor. Vamos ver que exemplo que a gente tem aí de lei nova. Lei anticrime, né? O pacote anticrime. Ele vai se aplicar imediatamente, né? Então, são questões assim que a gente precisa interpretar. Como eu disse, a prova ela não vai ter questões dadas, então vocês sempre vão ter que analisar aquela situação em específico e entender se aquilo se aplica imediatamente ou não, né? Por que não poderia se aplicar imediatamente? Porque nós temos a questão da lei mista, né? Ou heterotrópica, ou heterotópica, a depender da doutrina que você utiliza. O que é isso? São normas, né, com conteúdo misto, ou seja, parte um pouco de direito processual e outra parte de direito
material. Por exemplo, normas que regulem assuntos relacionados a recursos, normas que diminuam ou aumentem direitos. Claro que diminuam, a gente já vai ter uma questão de inconstitucionalidade em sua própria existência. Mas tudo aquilo em que a gente trabalha, que modifique a situação do acusado, que não seja apenas em aspectos formais, a gente tem aqui uma norma de natureza mista. A gente não tem um rol taxativo que diga o que é uma norma de natureza mista, isso é uma norma de natureza mista. A gente não tem, evidentemente, um rol taxativo disso. É uma análise, evidentemente, casuística, né? Inclusive, o papel do advogado, a fundamentação, né? A argumentação de dizer, olha, essa é uma norma de natureza mista. Logo, né? A regra não é de direito processual penal, ou seja, aplica-se a lei mais benéfica e não a lei imediata, aplica-se a lei benéfica. Se a lei mais benéfica for aquela da imediata, aquela que a lei nova, a gente evidentemente vai aplicar e vai recair que, né, a gente não vai ter prejuízo algum à regra de direito processual penal. Mas a regra é lei mista, lei heterotópica, vigora-se a regra de direito penal material, ou seja, vale a lei mais benéfica ao acusado, né? Então, normas, o que é uma lei heterotópica? Repito, normas com conteúdo de direito material e de direito processual penal, né? Então, são questões que necessitam aí muito mais de uma argumentação do que você dizer o que é ou o que não é. Né? Então, vale a sua argumentação de você dizer aqui é uma norma de natureza heterotópica, por isso, por aquilo outro. Porque no que tange ao conteúdo material, modifica a situação do acusado em tal situação. Né? Então, vale do seu poder argumentativo a respeito disso. Tá? Gente, não tem muita coisa do que a gente possa ficar falando sobre norma processual penal. Aqui, evidentemente, principalmente na lei processual no espaço, no tempo, no que tange ao aspecto da lei heterotópica, peço atenção especial de vocês para que vocês consigam utilizar de uma fundamentação bem vasta a respeito disso, porque volto a frisar, não temos um rol taxativo que diga, a lei, quando ela é criada, não aparece lá, esta é uma lei mista, não vai ter essa disposição. Vai do seu poder argumentativo dizer se ela é uma lei mista ou não, tá? Beleza? E a qualidade do seu poder argumentativo, né? Evidentemente, você não pode jogar lá de inúmeras disposições sem que haja uma argumentação conveniente e convincente. A argumentação incorreta é a mesma coisa que a ausência de argumentação, tá? Gente, é isso. Revisãozinha aqui basiquinha para vocês. A prova, vocês vão ver que vocês vão fazendo e ao mesmo tempo vocês vão aprendendo com suas próprias respostas. Então, muita coisa vocês vão pesquisar. É necessário, sim, a pesquisa, por isso que a gente até considerou a prova ser feita em trio. Então, vocês vão poder, e a gente quer que vocês utilizem todas as ferramentas de pesquisa possível, tá? Então, boa prova, pessoal. Tenho certeza que vocês vão arrasar. Até!